Oi, meu nome é William, eu sou cofundador e proprietário do Pata Certeira Clube Canyon e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre uma história triste que aconteceu com os Schnauzers lá na Alemanha no ano de 1933. Vamos pro vídeo. No último vídeo a gente tratou um pouco mais a fundo sobre as cores do Schnauzer miniatura. Falamos um pouquinho mais sobre a paleta de cores originais, a morfologia da raça e conhecemos algumas cores que a gente não conhecia. No entanto, eu finalizei o último vídeo falando sobre uma história triste acerca da proibição do Schnauzer manchado que aconteceu na Alemanha. Bom, a história é o seguinte: no ano de 1929, no canil alemão, nasceram as ninhadas dos Schnauzers manchados. Depois de alguma briga, alguma resistência, os cães começaram a ser registrados na Alemanha. E isso aconteceu durante 4 anos. Os cães eram aceitos e recebidos pela PSK, que é a Pinscher Schnauzer Kennel, lá na Alemanha. E os cães estavam sendo aceitos de boa, tranquilo, era normal, era comum e era até abundante o número de Schnauzers manchados. Acredita-se que o Schnauzer manchado tinha se multiplicado muito pela venda. Ele era um cão muito comercial, porque é muito bonito um Schnauzer manchado. E na época do terceiro Reich, 1933, os membros do conselho da PSK decidiram banir o cão manchado, o Schnauzer manchado, dos registros e das procriações futuras. Se fosse só uma proibição, ia ser normal. Assim como muitas outras acontecem todos os dias. As sociedades de sinofilia estudam as melhores características dos cães e sempre buscam o melhoramento genético. Os criadores responsáveis deveriam prezar pelo melhoramento genético da raça. A PSK, ela não só proíbe a procriação do animal, como ela expulsa os membros que tivessem qualquer cão manchado na sua ninhada, no seu cartel, no seu plantel. O que isso significa para quem é criador? Se você não é criador, você vai entender agora. Quem regulamenta os canis, quem faz com que o pedigree seja impresso, é a sociedade de sinofilia. Eu vou falar mais a fundo sobre essa questão num próximo vídeo. Mas aqui no Brasil, se você tem um Schnauzer, você vai ter um pedigree do Schnauzer, deve ser da CBKC, pode ser da Sobrace, Sinobras, tem a AKC. Tem uma variedade gigante de clube kennels aqui no Brasil, de sociedades de sinofilias. Então, aqui no Brasil, uma variedade gigante de pedigree. A gente ainda é regido pela Europa, a FCI. Qualquer um que olhar o pedigree vai conhecer aí o símbolo da FCI. Só que a gente tem as nossas sociedades brasileiras, nenhuma tão forte a ponto de se manter. Bom, como a gente ainda não é regulamentado por nós mesmos, a gente precisa desse segmento da Europa. No caso da Alemanha, existia um clube especializado em Schnauzers. Era o Pinscher Schnauzer Pinscher Schnauzer Kennel. A PSK. Eu vou deixar o logo aí para todo mundo ver. A PSK, ela proíbe, tá? Ela vai expulsar os criadores, o que significa que qualquer um que tivesse um Schnauzer manchado da ninhada ia ser proibido de fazer parte da PSK. Uma expulsão de uma sociedade de sinofilia resulta em prejuízo gigante. Para um criador responsável, resulta em um prejuízo enorme. Porque como que você vai vender um cachorro se você não tem a documentação desse cachorro? Como que você vai provar que seu Schnauzer é um Schnauzer se você não tem um pedigree? Porque na questão morfológica, um cão de cruza qualquer, se eu cruzar um Schnauzer com qualquer outro cachorro, ele pode nascer parecido com um Schnauzer e não ser um Schnauzer. O sangue dele não é puro. E o que garante a pureza da raça, o que garante para um criador aquilo que é de qualidade, um animal de garantia de origem, com a genética boa, com comportamento e um temperamento controlado, por isso que se compra cão de raça, para se ter essa genética, para se ter esse comportamento, para se ter esse temperamento bem controlado, o que garante tudo isso é o pedigree. Você vai olhar o seu pedigree, se você tem um cão de raça, você vai ver aí a qual sociedade ele pertence,
ao canil que você comprou pertence. Se você olhar atrás do seu pedigree, acho que todo mundo já olhou, vai estar atrás do seu pedigree o nome do seu cão. Aí lá na árvore genealógica está o nome dos pais, dos pais dos pais, dos pais dos pais dos pais, e assim até a quarta ou quinta geração, dependendo da sociedade de sinofilia que você está. A PSK expulsa os criadores. Os criadores começam a ter medo de ser expulsos porque iam perder dinheiro. E quando se mexe no bolso, o negócio é complicado. Existem dois meios de se conter qualquer tipo de mudança morfológica em uma raça. O primeiro meio possível é parar a criação. Eu nunca mais vou cruzar um cão com essas características, porque essas características não fazem parte da aceitação morfológica da raça. Infelizmente, as leis que vieram depois sobre maus tratos animais, vieram muito depois. Mas muito depois. E por que eu digo infelizmente? Porque eu esterilizar o cão ia ser de boa. Só que a PSK estava banindo criadores que tivessem cães nos plantéis. Então eu não podia ter um cão manchado no meu canil. Por exemplo, hoje se eu tivesse o meu plantel aqui de 30 cães, por exemplo, se dos 30 cães eu tivesse um que fosse manchado, os outros 29 cães iam ser retirados da PSK, eu ia ser banido da sociedade de sinofilia, porque eu tinha um animal manchado. Então não ia adiantar eu só castrar o meu cachorro. Existiam duas formas de fazer então. Eu castro o cachorro e crio ele até ele morrer, torcendo para não ser fiscalizado pela PSK, nunca mais levando esse cão para a pista. Ou a forma mais fácil e rápida de resolver qualquer situação. Eu mato o cachorro. Como eu disse, infelizmente, as leis e os maus tratos não existiam na época e o que vai acontecer é um massacre da raça. 1933 é o ano sangrento do Schnauzer. O Schnauzer miniatura, ele virou uma raça muito comercial, começou a se cruzar muitos cães, os criadores se adaptam ao mercado. Se eu tenho uma raça que sai muito de uma cor e sai pouco de outra, o que eu faço? Crio uma cor só. O manchado estava em alta. Então, vamos criar cão manchado. Hoje o branco, por exemplo, que é um gene complicado do Schnauzer aí, que eu vou explicar mais à frente, o branco é muito mais caro, porque ele é raro. É um cão que ele aparece quando ele quer. A cor branca é um gene recessivo, aparece quando quer. Então o criador ele não tem esse controle, mas se ele conseguisse controlar, ele ia criar muito mais cães brancos. Porque a turma gosta do Schnauzer branco. O Schnauzer branco é mais bonitinho. Na minha opinião, eu prefiro o preto e prata, mas a turma gosta muito do branco. Eu gosto do branco. Eu gosto de todos, mas o branco é tão fofinho. No caso da questão aqui da PSK, o manchado estava em alta. Tinha muito cão manchado. Então o cara ele tinha 5 sal e pimenta, 15 cães manchados. Como que um cara desse vai resolver a situação dele? Ele vai esterilizar 15 cachorros e ficar torcendo para não ser fiscalizado? A literatura ela vai mostrar, alguns textos vão trazer para a gente, que os criadores, eles por medo de serem expulsos, por medo de perder o sustento e por medo de não conseguir manter o canil, eles matavam os cães. Eles matavam seus cães adultos, a pauladas, a pedradas, queimavam os animais, degolavam os animais, enforcavam os animais. Tem casos e relatos de animais sendo enterrados vivos. Relatos de criadores que tinham filhotes manchados, porque o gene era recessivo, aparecia quando queria, e o cara ele tinha uma ninhada ali, ele via que tinha 3, 4 filhotes manchados, ele tinha que correr para dar fim nesses cachorros, ele amarrava os cachorrinhos dentro de uma sacola, enchia de pedra e jogava o cachorro na água, para que o cachorro afundasse e morresse afogado. Will, é certo fazer isso? Lógico que não. O criador ele não tinha consciência, ele tinha consciência. Mas o medo de perder aquilo que já foi construído era muito maior. Nem todo mundo tem coragem de lutar, não dá para peitar os órgãos sozinhos. Você sabe como funciona o sistema no Brasil, principalmente. Imagina na Alemanha que o negócio é muito mais complicado. Para quem não sabe, em 1933 a Alemanha estava saindo de uma recessão econômica por causa da Primeira Guerra Mundial que tinha acabado em 1925. Não ia demorar muito, a gente conhece a história, não ia demorar muito, a Alemanha já ia estar entrando na Segunda Guerra Mundial. Bom, vendo toda a desgraça que estava acontecendo, alguns criadores e alguns grupos sinólogos e especialistas de cães pressionaram a PSK para a PSK trazer de volta a aceitação.
do Schnauzer manchado. Pediram a reunião de conselho da PSK, forçaram uma reunião de conselho, e o presidente da época ele renegou o cargo, entregou o cargo na mão de um mais jovem que ele, mas ainda assim um veterano na criação. E ao contrário do que todo mundo esperava, ele manteve a proibição do Schnauzer e classificou nos textos oficiais que o Schnauzer o Schnauzer miniatura manchado foi um surto de aberração da natureza. Então, o problema continuou, não teve como, mesmo com a pressão dos criadores, mesmo com a pressão dos amantes de cães, mesmo com a pressão dos sinólogos e especialistas da raça, a proibição se manteve. Mas, infelizmente, o Schnauzer miniatura passou por esse massacre, o massacre da raça, o massacre de uma cor. Cães foram destruídos, cães foram torturados, cães foram afogados, queimados, apedrejados e mortos por espancamento, por uma decisão da sociedade de sinofilia, por um simples preconceito contra uma cor que aparentemente vinha de uma linhagem pura, existia no DNA e no gene da raça, e não trazia nenhuma comorbidade, não trazia nenhum defeito, mas por medo, por pressão econômica, seja lá o que tenha acontecido, porque não existe justificativa genética para ter proibido, não há uma justificativa genética da PSK para a proibição, por essa pressão econômica talvez, pelo medo da concorrência, eles resolveram proibir o Schnauzer, fizeram de forma muito errada e irresponsável, fazendo com que os criadores tivessem que matar os próprios cães. E essa é uma das histórias mais tristes que a gente vai encontrar aí falando do Schnauzer miniatura, que os próprios criadores tiveram que massacrar os seus cães para não serem expulsos da sociedade de sinofilia, a PSK. Bom, nesse clima contente e agradável, a gente deixa com vocês as fotos dos nossos amigos da galeria lá do Pata Certeira do Facebook. Segue a gente nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, tem um Instagram, @patacerteira, _patacerteira, vou deixar aqui na tela. Facebook Pata Certeira, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar, ativar o sininho, se inscrever no canal, para que você possa receber mais vídeos e as notificações de quando os vídeos novos surgem. Assistam os outros vídeos se você ainda não assistiu, para entender melhor sobre as cores do Schnauzer e conhecer um pouco mais sobre o Schnauzer. E daqui para frente a gente vai seguir com o Schnauzer na história.